nos reinos, mas nos guetos, nos nossos guetos, se é que podemos falar assim, ou nas nossas próprias comunidades, queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, não fazendo o papel que fomos chamados para fazer. Medellín, esse cartel de Cali na Colômbia, é exemplo de que quando a igreja se une, não há nada que ela não possa fazer pela cidade. Almolonga, na Guatemala, uma cidade que era totalmente dominada pelos vícios, uma cidade onde a maioria dos homens se embriagava diariamente, mas 92% dessa população, por um avivamento a partir da oração intensa da igreja, 92% da população se converteu ao Evangelho de Jesus. Os bares foram fechados, as duas delegacias da cidade se fecharam, Deus sarou a terra, e hoje Almolonga é uma maior produtora de legumes e verduras e frutas, uma das maiores da Guatemala. E até os técnicos israelenses vão lá ver o que está acontecendo. E eles fazem uma lavoura simples. Mas o que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode ter acesso a série de documentários chamada Transformações, e você vai ver que Deus sarou a terra de Almolonga. Cenouras enormes do tamanho do antebraço, cabeça de repolho de 10, 12 quilos. É uma coisa impressionante. Os documentários estão aí, coisa séria. Cidades na região das Ilhas Fiji, onde o índice de suicídio era enorme, mas quando a igreja começou a orar, a transformação veio e o suicídio caiu. Quando começamos a trabalhar com família em Marília, não sei se vocês sabem, senhores, mas o índice de divórcio de 2002 em Marília, nós já estávamos trabalhando há alguns anos, foi 54,5%. Significa que para cada 100 casamentos que aconteceram em Marília em 2002, por exemplo, houveram 54 divórcios. E nós começamos a lutar pelas famílias, dizendo: nós vamos mudar isso. Eu não sei se vocês olharam o índice do IBGE do ano passado, mas no ano passado o índice já caiu para 31,5%. E eu estou lutando pelas famílias com a minha igreja, e quero convidar vocês a lutar pelas famílias de Marília. Entendi que em Marília uma das causas nobres era lutar pelas famílias, para que a igreja fosse conhecida, abraçando uma causa nobre. Para ser igreja na cidade não basta ser igreja, não basta ter uma placa, é preciso abraçar uma causa, e uma causa nobre da cidade. E uma das causas, vocês estão sendo pastores em Marília, senhores, são as famílias. Eu creio que, e eu quero dizer para você, dentro da minha igreja, o divórcio é quase zero. Posso afirmar para vocês que a igreja tem um pouco mais de 1.500 membros hoje na sede. E desses pouco mais de 1.500 membros, o nosso índice de divórcio é praticamente zero. Nós ficamos 4 anos, 5 anos sem nenhum divórcio dentro da igreja, porque lutamos pelas famílias até o fim. Quando hoje é comum até estar cheio de pastores divorciados, eu respeito, e temos que orar por isso, mas é uma das causas também. Eu creio que se a igreja quiser abraçar essas causas, ela vai começar a trabalhar com alguns valores que a igreja tem perdido no decorrer dos anos, porque o verdadeiro cristianismo não é uma placa religiosa que nos divide muito mais do que aquilo que nos une. O que nos divide aqui hoje à noite são as placas, porque nós somos muito mais preocupados em conseguir adeptos para nossas placas do que cidadãos para o reino dos céus. Mas o verdadeiro cristianismo não são placas de igreja. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento de amor a Deus e de amor ao próximo. E para ser igreja na cidade que influencia, que faz a diferença, tem que viver esse relacionamento intensamente de uma forma prática. Conheço algumas pesquisas que mostram algumas coisas parecidas acontecendo no Brasil com o que aconteceu em Cali, em Almolonga, em outras regiões da África. Lugares onde a idolatria caiu,
onde o Deus vivo é adorado e é cultuado de uma maneira linda e maravilhosa. Para isso, querido, não basta ter carisma, é preciso ter caráter. E um dos grandes problemas, uma pregação contra a igreja, que a igreja discursa uma coisa nos seus finais de semana, nos seus cultos, e vive outra na prática, de segunda a sexta. Carisma é muito fácil termos. O caráter de Cristo é algo um pouco diferente ou totalmente diferente. Gosto de pensar em Abraão quando está andando com Deus. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus vem a Abraão e diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. Pastores têm que ser homens assim, que vivem a integridade de Deus, que recebem o coração de Deus, que estão identificados com o coração de Deus, que choram por aquilo que Deus se entristece, que se alegra com aquilo que alegra o coração de Deus, e que lutam pela paz na cidade, que olham as causas nobres da cidade. Eu fiz uma pergunta: o que causa mais influência numa cidade? São as boates ou as igrejas? Parece que as boates, senhores, estão levando vantagem, porque estão arrastando os nossos melhores jovens nas drogas, nos vícios, enquanto a igreja, que quer manter apenas os seus usos e costumes, estão perdendo o melhor dos seus jovens para as drogas e para os vícios. É verdade ou não é? Quando estamos mais preocupados em manter simplesmente uma bandeira, nossos jovens estão sendo levados para os vícios. E hoje já não se faz muita diferença entre ser cristão ou não ser cristão. Quero dizer uma coisa: o que de melhor, agora eu quero fazer uma segunda pergunta, o que de melhor pode acontecer com a igreja chamada Evangélica em Marília? O que de melhor pode acontecer com a sua igreja como igreja? Primeiro eu quero dizer, não existe a minha igreja nem a sua igreja. Quando Jesus olha para a cidade, ele vê uma igreja, a igreja de Cristo. As placas somos nós que criamos em algum momento da história. Não tem nenhuma placa que está realmente inspirada na Bíblia. Essa placa foi inspirada, isso não existe. Essa é a história da carochinha. Nós as criamos, são nossos elefantes brancos, e depois nós lutamos para mantê-las, e somos capazes de fazer qualquer coisa para manter nosso sistema. Muitos de nós muitas vezes estamos mais preocupados em manter o sistema do que em trazer o reino do céu sobre a terra. E a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, já não é bem assim para nós, porque nós estamos querendo manter mais os nossos sistemas religiosos. O que de melhor pode acontecer com a igreja de Marília? Será ganhar mais adeptos? Será construir lindos templos? Será que é você ter bastante autonomia financeira? Você pode enumerar uma série de coisas: construir catedrais, colégios, faculdades. Será que é isso? Eu quero dizer que não, senhores. O que de melhor pode acontecer com a igreja evangélica em Marília, essa igreja evangélica de Marília conseguir, em primeiro lugar, atrair novamente a presença de Deus para a cidade. Porque a cidade é transformada não pelo nosso sistema religioso, a cidade é transformada quando atraímos a presença do Deus eterno para a cidade. Onde a presença de Deus se manifesta, há transformação nos lares, e a transformação começa em cada casa. Tem que começar na minha casa e na sua casa. Nós podemos fazer e acontecer se nós não atrairmos a presença do Deus eterno. Porque em muitos dos nossos cultos tem barulho, tem ritual, tem música boa, tem show, tem uma série de coisas, mas não tem mais presença de Deus. Amados, o Velho Testamento termina mostrando Deus expulso do templo. Quero motivá-lo a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Em Lucas 3,
O evangelista Lucas começa dizendo algumas coisas. Ele diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos